No último vídeo nós falamos sobre a importância de estar em multiplataforma. E neste vídeo eu vou te mostrar por que isso é importante e a importância também de você medir. Não é só colocar aí em tudo quanto é lugar e deixar. É importante medir. E também vou te mostrar a opinião, o posicionamento de um dos nomes mais importantes do rádio brasileiro, falando de uma outra plataforma que não é o rádio, ou seja, usando uma outra plataforma como audiência. Então, de olho no mercado mais uma vez, de olho na multiplataforma, multicanalidade, beleza? Vamos falar sobre isso, fica aí para mais uma dica do Ondas Digitais. Tá a fim de montar a sua primeira web rádio ou quer dar um gás na transmissão da sua, melhorar a qualidade? Que tal conhecer os serviços da KS Host? Aqui na descrição tem vários links com todos os serviços que a KS Host oferece para você. Se dê oportunidade, conheça agora os serviços da KS Host. Fala web radialista, tudo bem com você? Que bom ter você aqui para mais um papo sobre web rádio, por aqui Kleber Almeida. Vamos falar mais uma vez sobre multicanal. Então o que é isso? Resumindo mais uma vez, é estar presente em múltiplas plataformas, em várias plataformas, em vários canais, por isso multicanalidade. Então a gente precisa estar presente em tudo quanto é mídia possível, não esquecendo de valorizar nosso site e o nosso aplicativo. O restante são aglomerados que vão trazer mais audiência para você, além do streaming. Não esqueça, nunca fique fixado apenas no streaming. Fica lá olhando quantas pessoas estão conectadas no streaming, fica lá olhando e fica até frustrada às vezes, porque fala, poxa, tem 50 pessoas só ouvindo a minha web rádio, tem 30, tem 100, sei lá. Você precisa contabilizar toda a sua audiência. E até por isso que eu falo, dê prioridade para o seu site, para o seu aplicativo. Porque no seu site, por meio do Google Analytics, você vai conseguir entender qual é a sua audiência. Uma audiência a mais. Uma audiência que talvez não esteja ouvindo a sua programação, mas está consumindo os conteúdos do seu site. Idem para o aplicativo e depois para as redes sociais. E é isso que eu vou te mostrar agora e dar um gancho também de como construir conteúdo pensando no momento e como isso dá um efeito positivo no aumento de audiência. Vou aproveitar também e te mostrar o posicionamento de um dos grandes nomes do rádio brasileiro, mostrando a audiência no YouTube. Vamos lá pro meu PC? Bora lá que eu vou te mostrar tudo isso. Muito bem, galera, então onde eu tô aqui, ó, eu tô dentro do catálogo de conteúdos do Spotify, tá? podcasters.spotify.com. Aqui dentro tem todo o meu catálogo de conteúdos disponíveis dentro do Spotify. Claro, meu conteúdo o ouvinte ouve na programação, dentro do nosso site e dentro do aplicativo. E obviamente, se ele não estiver nessas três mídias que são nossas, eles vão para o Spotify e podem consumir esse conteúdo. Ou seja, mais audiência aglomerada, como eu disse. Olha só, por enquanto nós temos esses 2 podcasts disponíveis aqui dentro dos conteúdos do catálogo do Spotify. Muito em breve nós vamos subir mais, nós temos mais conteúdo que estão para subir em breve. Então, ó, nos últimos 7 dias, tá aqui, né, ó, tá vendo, ó? Últimos 7 dias, olha a nossa audiência aqui dentro, a galera ouvindo os podcasts. Tá vendo a importância de você entender que não é audiência só do streaming, é audiência aglomerada, acumulada. Então, se a pessoa não está vindo no teu site, não está no teu aplicativo, ela está em outro lugar consumindo o seu conteúdo da mesma forma. E nós temos audiência. Então, ó, nos últimos 7 dias, o Maratonando com Música, que é um podcast fantástico que eu adoro, foi inicializado 352 vezes. Teve streamings 96 e ouvintes, 215 ouvintes
ouvindo esse podcast lá no Spotify, direto no Spotify, pelo aplicativo ou pelo site do Spotify, tá? E o Música de Bolso também teve um resultado aqui. Vamos ver aqui nos últimos 30 dias, um mês de conteúdo. Olha que interessante. Olha como o Maratonando com Música foi bem, né? 1.263 inicializações, 357 streaming, 744 ouvintes ouviram esses podcasts. Vamos entrar aqui dentro para detalhar melhor? Vou colocar aqui, Então vamos lá, Maratonando com Música é o nosso podcast apresentado pelo William Freitas. E nós temos aqui o conteúdo, Então, inicializações, streamings, ouvintes, Ele mostra o ranking, né? Do que está acontecendo, quais foram os conteúdos mais acessados. Olha que interessante. Muito legal. E eu tenho também aqui, o público, mostra o público, os ouvintes, os seguidores, quem começou a seguir, o gênero. Olha que interessante, 76% são homens. Tá vendo? Isso é muito legal. A idade, um público um pouco mais velho, né? 27 anos, 38 anos, uma galera aí que curte música e que tem essa faixa etária. Então, mais do que distribuir o seu conteúdo em tudo quanto é lugar, é você entender essas métricas, porque a partir daqui é que você consegue vender comercialmente para um patrocinador, para um apoiador, um anunciante, por aí vai. Sem esses dados não rola. Não rola. Então vamos entender aqui o seguinte, Nós temos aqui, né, a inicialização, streamings e ouvintes. Então vamos lá, O que é uma inicialização? Tá aqui, São avaliadas quando um usuário do Spotify ouve 0%, né, 0 segundo ou mais de qualquer episódio em seu catálogo, tá? Então ele ouve alguns segundos, ele ouve alguma parte do seu podcast, ele abriu pelo menos, ele inicializou, então ele ouviu de 0 a 1 segundo, tá? Aí a gente começa a contabilizar aqui as inicializações. Quem são os streamings, né? Os streamings aqui, que tá aqui, Os streamings são avaliados quando um usuário do Spotify ouve 60 segundos ou mais do seu conteúdo. Entendeu? Que interessante. Então a gente tem aqui essas métricas. E quem são os ouvintes? Considera o número de usuários individuais do Spotify que inicializaram e reproduziram um episódio do seu catálogo. Muito interessante, né? Muito interessante. E temos 14 seguidores desse Spotify. A audiência é ótima, mas temos poucos seguidores. Ou seja, as pessoas vão encontrando o conteúdo e vão ouvindo, mas acabam não seguindo o Maratonando com Música. Diferente do Música de Bolso. A audiência é menor, mas nós temos mais seguidores, tá vendo? As pessoas começam a seguir mais, porque se envolvem com o conteúdo, querem conhecer mais e se fidelizam com esse conteúdo. Muito interessante. E aqui, idem, nós temos o público, Vamos entender melhor o público aqui, Olha lá, gênero, 100% masculino tá ouvindo o conteúdo aqui do Música de Bolso. E olha só que interessante, de 60 a 150 anos, ou seja, um público bem mais velho aqui, né? De 60 anos ouvindo esse conteúdo que é o Música de Bolso. Muito interessante. Então, mais do que distribuir conteúdo, você tem que entender esse conteúdo, se ele tem audiência, se faz sentido manter esse conteúdo. Às vezes você está produzindo, distribuindo, mas não tem audiência nenhuma, ou seja, está gastando energia, está gastando esforço à toa. Você precisa medir, beleza? E lembrando mais uma vez que isso aqui é audiência acumulada. Você pode mostrar isso como audiência acumulada. Você tem audiência no Spotify, você tem audiência no seu site, no seu aplicativo, no seu streaming e nas suas redes sociais, que mostram as métricas legaisinhas também para você. E agora onde eu queria falar para você um dos maiores nomes do rádio brasileiro, falando de conteúdo no YouTube, fora do rádio, ou seja, agregando valor para uma plataforma fora do rádio. Multicanalidade, é esse aqui, Tá no LinkedIn, é público, né? Então posso mostrar. Quem é esse cara aí? É o Tutinha. Ele é o presidente do grupo de mídia Jovem Pan. Nada mais, nada menos que o presidente da Jovem Pan, o Tutinha.
E ele publicou aqui esses dias, me chamou muita atenção, esse post aqui, ó, 500 mil de pessoas assistindo o Pânico. E ele mostrou aqui, ó, 500 mil pessoas assistindo agora no YouTube, né? Não estavam ouvindo no rádio. E ele deu ênfase para isso. Então ele aposta nessa audiência aglomerada. É o rádio, mais o YouTube, mais as redes sociais, isso que eu já venho falando para você. Valorize todo o seu conteúdo agregado, que isso vai fazer diferença. Principalmente no seu Media Kit e na hora de vender isso comercialmente. E tá aí, ó, a prova de que de tudo isso que eu venho falando para você. Use as redes sociais, use os outros meios como meios de agregar mais valor, mais audiência, mas foque no seu site, foque no seu aplicativo e fique sempre de olho monitorando os conteúdos que você está fazendo para entender se faz sentido. É igual o Tutinha aqui, ó. Ele colocou lá, ó, poxa, tem 500 mil pessoas ouvindo o Pânico agora. Que conteúdo foi esse? Pô, estava falando do era uma entrevista com o Jair Bolsonaro. Então é um conteúdo que fez sentido para a audiência deles, né? Eles podem querer fazer novamente por conta disso ou pegar ganchos disso para fazer novos conteúdos. E quando eu falo de gancho, o interessante que eu quero mostrar aqui no Maratonando com Música, nós vamos ver aqui como uma das maiores audiências que nós tivemos aqui no Spotify nos últimos 30 dias, eu vou colocar aqui, ó, 30 dias, né, no Maratonando com Música. O que foi? Foi esse podcast aqui, ó, do Running Up the Hill, da Kate Bush, que é a trilha sonora da série Stranger Things. O que aconteceu aqui? Olha só, nós tivemos 653 inicializações, com 499 usuários ouvindo esse conteúdo. Qual que foi o gancho aqui? Assim que eu fiquei sabendo que essa música tinha estourado na série, que ela tinha virado tipo um meme, eu imediatamente comecei a construir conteúdo para a rádio. Então a gente fez postagem de texto mesmo falando da música, a gente fez esse podcast e outras coisas. Então você tem que pegar o hype do negócio e construir conteúdos que estão no momento, no auge. Não adianta querer construir conteúdo sobre isso agora, por exemplo, que já passou, já não está mais no hype. Então, para que alguém ouça o podcast, para que alguém leia seu conteúdo, precisa ser um diferencial muito gigantesco para reviver esse hype, né? Então pegue sempre esse gancho, veja o que está no momento em onda, se faz sentido para sua audiência, construa esse conteúdo. E tá aqui a prova, ó. Foi a maior audiência que nós tivemos nos últimos 30 dias, porque fazia sentido para nossa audiência e estava super em alta. Então fica essa dica para você também. E aí, isso tudo faz sentido para você? Comenta aqui, quero muito saber a sua opinião. Você acredita que é importante estar presente em multicanais e aglomerar tudo, né? Uma audiência aglomerada, uma audiência unificada para você mostrar o potencial que você tem de atingir determinado público ao seu futuro anunciante, apoiador, patrocinador ou simplesmente um parceiro que vai sim agregar muito para você. Parceiros agregam muito. Então, na hora de você chegar, se apresentar, mostrar a sua web rádio para alguém, mostre os números. Os números é que vão fortalecer todo o seu argumento. Antes dos números precisa ter um argumento, né? Por que a sua web rádio existe, para que ela existe, com quem ela quer falar, e depois você apresenta os números. E isso vai chamar muito a atenção dessa galera aí que vai se juntar com você. Faz sentido? Comenta aqui, quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e a gente se vê numa próxima dica do Ondas Digitais. Tchau!